Olá, boa noite. Hoje temos um papo marcado de professor. Hoje nossa live de hoje é uma live voltada para o perfil educacional. Nós temos o objetivo de trabalhar com o tema de educação. Vamos falar sobre metodologias ativas. Vamos falar sobre novo modelo de educação. Vamos estar falando sobre aquilo que é mais fundamental na nossa formação. Então, hoje é um papo de professor para aqueles que são apaixonados por educação, para aqueles que estão na sala de aula e buscando fazer melhor todos os dias o seu processo, a sua ação docente, para os apaixonados por educação. Hoje é nossa live é bem voltada para esse ambiente. Ambiente que eu me incluo muito bem, né? Porque eu sou desses professores apaixonados por educação. A sala de aula é o meu lugar de conforto. Então, acredito que hoje, para aqueles que fazem parte do processo educativo, seja como aluno, seja como professor, ou aqueles que ainda não estão, mas que gostariam de estar aprimorando a sua prática docente, como palestrante, como orador, eu acho que a aula de hoje a nossa live de hoje vai ser bem interessante para esse público-alvo aí. Estou esperando o professor Fábio Ricardo chegar. Ainda não encontrei ele aqui nos nossos stories, aqui nos nossos amigos visitantes, mas já tem bastante gente chegando. Daqui a pouco o Fábio está chegando, que é o nosso professor que vai estar dialogando com a gente hoje sobre metodologias ativas. O que é isso? Tudo ok, Nai? Aí? Ok. Enquanto o Fábio não chega, eu não enxerguei ele aqui ainda, estamos aguardando ele chegar. Então, eu vou aproveitar para já fazer a nossa divulgação dos espaços virtuais, a qual nós mantemos contatos com aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais o nosso trabalho, que têm interesse em estar mais perto. O nosso canal no YouTube é Prof. Ione Ramos, professor Ione Ramos, psicopedagogo e coach. Você vai entrar lá, vai encontrar as nossas lives que já aconteceram. Provavelmente essa vai para lá também, ainda essa semana. O objetivo desse espaço é estar divulgando o trabalho, estar alimentando pessoas com bate-papo, conversas, treinamentos, formações interessantes para a sua vida profissional e pessoal. O meu Instagram é esse, Prof. Ione. O meu Facebook é Ione Ramos, você vai encontrar lá. O da Cognitus, da empresa, nós temos uma empresa de consultoria e desenvolvimento humano. A Cognitus _ DH _ SSA. Cognitus _ RH _ SSA é o nosso Facebook na Cognitus Desenvolvimento Humano, que é esse espaço a qual também divulgamos os nossos trabalhos. Eu trabalho com atendimento de coach, psicopedagogia, palestras, formações e treinamentos. Se você tiver interesse em alguns dos nossos trabalhos, pode nos procurar, tá bom? Propaganda feita, comercial já dado, esperando o Fábio Ricardo chegar. Cadê você, professor? Estou aguardando ele chegar. Estou achando estranho ele não ter chegado ainda, porque ele tinha me dito que já estava entrando. Mas ele não entrou na live ainda, ele não entrou aqui.
Bom, eu estou agora, gente, preocupada que ele tenha entrado no dele pensando que eu ia entrar lá. Dá uma olhada aí, faz favor, no Instagram dele, se ele abriu lá, Nai. Olha na publicidade. Eu estou com medo do Fábio ter aberto lá, esperando que eu entrasse no Instagram dele. E eu estou aqui no meu Instagram esperando ele entrar. Mas tudo bem, enquanto ele não chega, nós vamos estar dando uma introdução sobre esse processo, que é a nossa temática de hoje, falar sobre metodologias ativas como prática docente. Ele está lá? Então avisa ele que é para ele entrar aqui. Ele entrou lá, como eu pensei. Diz a ele aí que é para ele entrar aqui, que eu estou aqui esperando ele. Então, como eu pensei, o Fábio entrou lá no Instagram dele, abriu, enquanto eu estou esperando ele aqui. Mas vamos lá, começar enquanto ele não chega. A nossa proposta é, o que é, Ione, metodologias ativas? O que se propõe as metodologias ativas? É algo novo que se fala no meio de educação, mas que a gente tem alguma dificuldade, às vezes, de entender o que é esse processo. Então, vamos pensar. Quem não já ouviu a expressão, no meu tempo a educação era melhor. No meu tempo a educação funcionava. Ai, meu Deus do céu. Gente, o Fábio está me esperando lá no Instagram dele, apesar da divulgação ter sido feita, que era para rolar aqui. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui e entro lá. Ele disse que vai... Ele vai vir para cá? Então tá bom. Então, vou continuar aqui e ele vai vir para cá. Então, vamos lá, vamos retomar. Quem nunca ouviu falar a expressão, no meu tempo a educação funcionava? No meu tempo a educação era melhor. Olha o Fábio chegando aqui. Opa! Ele já vai entrar, tá chegando aqui. Temos um desencontro de informações. Achei que eu ia puxar a live, que você é minha convidada hoje. Como é? Me desculpe, como a divulgação foi feita com o endereço do meu Instagram, eu entendi que a gente ia entrar por aqui. Não tem problema não, o importante, eu já avisei o pessoal, eles devem estar entrando agora novamente. Inclusive eu entrei, caiu minha conexão, tive que entrar 2 vezes, mas enfim, vamos lá. Vamos lá, estamos aqui. Seja bem-vinda. Que bom que nós pudemos aí nos encontrar. Estava falando para o pessoal lá, enquanto estava só cada um de um lado, né? Estamos quase nos extremos do Brasil, né? Salvador. Pois é. Quase lá no norte e o sul do Brasil, para falar de um tema extremamente importante aí. Mas, pois é. Vamos lá. É isso aí. Vamos aproveitar o tempo, porque você tem uma live logo depois, né? Isso. E aí não podemos estender o tempo. Mas, na verdade, nós estamos com essa metodologias ativas nos 2 tempos, né? Hoje até às 19 e amanhã continuamos. Hoje com foco mais pedagógico, conceito, de onde surgiu isso, que aí a professora Ione vai responder muito aí para o pessoal. E amanhã a gente vai trazer um foco um pouco mais digital, um pouco mais de como estruturar essa questão toda usando as plataformas, tecnologias e principalmente nessa época de isolamento social, em que as aulas presenciais se encerraram-se, né? E aí você tem que tentar fazer alguma coisa e manter isso. Mas bem-vinda, professora Ione. Obrigada. Bom, acredito eu que as partes não nos conhecem ainda totalmente, então seria muito adequado aí você começar se apresentando, o que você faz, qual a sua área de atuação. Deixa eu ver. Tá bom, então para quem ainda não me conhece, meu nome é Ione Ramos, Ione Cristina Sacramento Ramos. Hoje eu sou professora da UNEB, Universidade Estadual da Bahia. Trabalho com formação de professores no curso de Pedagogia na UNEB Campus 13. Eu também tenho uma empresa, a Cognitus Desenvolvimento Humano, junto com o meu sócio, o Josias Brasil, onde nós trabalhamos com consultoria educacional, atendimentos psicopedagógicos,
atendimentos de psicologia, no caso, o Josias atende como psicólogo, eu como psicopedagoga, e como coach. Então, nós fazemos, além disso, a Cognitus oferece treinamento para professores, para escolas, para empresas, na área de formação, capacitação, formação continuada de professores, enfim. Aí a gente trabalha também nessas áreas aí. Ok. Minha formação, eu sou graduada em pedagogia, também sou teóloga, graduada em teologia. Não sei se você sabe disso. Não sabia. Tenho, Isso se não contou. sou teóloga também. A minha primeira graduação foi teologia. A Bacana. pedagogia é minha segunda formação. É, tenho especialização em psicopedagogia, em gestão educacional, mestrado com teologia e ênfase em educação. E tenho formação em coach, e também na área de oratória, né, na área de retórica. E a gente atua nessas áreas aí que a gente já falou. Trabalho com palestras, com atendimento personalizado e consultoria. Caramba, acho que eu nem vou falar muito aqui, porque me deixou no chinelo agora, Iane. Não, eu sei, não é tanto não, eu sei disso. Mas Por vamos lá. O aí. pessoal provavelmente migrando para cá, chegando aos poucos. Eu sou o professor Fábio, também atuei muito tempo no mercado, em indústrias e vários tipos de empresas. Estou na docência há mais ou menos 20 anos, de forma contínua há quase 10 anos já. A minha formação de base é engenharia, na área de exatas. Dou muitas aulas para a área de exatas e algumas aulas correlatas também para equipes de RH, logística e tudo mais. Enveredei um pouco para esse lado também administrativo. Hoje sou doutorando em administração e também coaching Master PNL, que vem muito de encontro aí para ajudar dentro da sala de aula, principalmente quando a gente fala de metodologias ativas, como levar o aluno ao estado de flow, né? E aí, a Ione, a gente não se conhece pessoalmente, mas Pois conversa é. muito sobre esses assuntos aí ligados à educação, à área de coaching. Eu acompanho muitas lives dela, ela acompanha as minhas também, e a gente tem trocado muita experiência aí. E aí surgiu essa ideia de trazer este tema para dois encontros, porque um encontro pode ficar um pouco demais, porque a gente precisa saber o que são metodologias ativas, qual é a base disso, de onde surgiu, qual é essa história maravilhosa aí, que Pois muita é. gente não gosta, foge, e que agora está sendo meio que obrigada a adentrar. E amanhã daí tacamos fogo aí na questão de tecnologias. E até estava lembrando aqui um item que eu estava pesquisando sobre essa questão, e lembrei do Érico Mansur, você deve conhecer, nos anos de 90, foi um dos pioneiros também a instituir essa questão de sala invertida, da educação em pares. Ele criou lá o Peer Instructions, que é uma Ok. metodologia que tem até hoje, né? Uhum. Mas aí, assim, a gente sabe que não tem um tempo exato que foi criada metodologias ativas, né? Mas a gente sabe que foi necessário. Uma das perguntas que eu já trago para você de cara, por que surgiu? De onde veio isso? Então, Qual que é a necessidade de ter metodologias ativas dentro da educação? Para o pessoal entender o que é isso. Você fala muito isso. de educação disruptiva, sala invertida, metodologias ativas. Isso tem a ver, não tem? Responde aí para a gente, professora. Então vamos lá. É, é, eu me empolgo sempre que eu entro nesse assunto. Então, quando eu exagerar um pouquinho, você me dá um sinal, não, menos o tempo aí. Sem Mas eu problema. vou tentar ser mais objetiva. Mas vamos lá. Eu acho que quem não gosta de metodologias ativas ou não gosta desse processo é porque não entende ou não se sentiu ainda apto a desenvolver essa prática, porque é apaixonante, né? É algo que realmente Uhum. leva a educação para outra instância do conhecimento. Eu vou começar, eu já estava provocando já antes de você entrar com o pessoal, é muito comum você ver professores conservadores, ou então pais de alunos, ou mesmo alunos universitários, né, com mais idade, usar a expressão que a educação boa era no seu tempo. No meu tempo, a educação funcionava. No meu tempo, se existia uma educação de verdade. A educação de hoje não presta mais, não é mais como no meu tempo.
Então, primeiro, eu vou começar dessa premissa. A educação, segundo a LDB, o que nós temos de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela vai dizer no seu artigo 1º que a educação é para preparar o sujeito para o mercado de trabalho e para a vida social. Então, se esse é o objetivo fim da educação, preparar o sujeito para o mercado e para a sua interação e vida em sociedade. Vamos lá. Quando nós estudamos, no século passado, a educação era voltada para um preparo do que seria a sociedade hoje, o mercado de trabalho hoje. Mas será que o meu aluno, na sala de aula, seja na educação básica ou seja na formação já superior, ele vai viver o mercado de trabalho dentro da realidade que eu vivi há 20 anos atrás, quando eu iniciei minha vida profissional? Será que a expectativa ou a exigência do mercado de trabalho para o sujeito de hoje é a mesma exigência que se fazia em uma entrevista de emprego, em uma seleção de emprego há 20 anos atrás? Não, mudou muito, muito, muito. Então, se eu preparar o meu aluno como no meu tempo, eu vou preparar ele para ser um incompetente a seu tempo. Eu tenho que preparar esse aluno para que, ao tempo dele, ele esteja competente na sua vida profissional e social. Esse é o fim da escola. Esse é o objetivo da escola. Ainda que no meu tempo tenha sido funcional aquele processo didático, ele é totalmente não funcional na realidade de hoje. Um professor que continua a mesma prática educativa que ele atuava há 20 anos atrás, ele não está cumprindo o seu papel dentro da LDB, porque ele não está preparando o seu aluno para ser capaz de estar na demanda de mercado no seu tempo, no tempo deste aluno. Exatamente. Para a gente dar um exemplo bem específico sobre isso. A gente chama no paradigma antigo da educação, né? Vamos falar da educação que era no século passado, o sujeito era tido como competente e inteligente se ele fosse capaz de arquivar na sua memória uma série de informações. Então, por isso se decorava a tabuada, se decorava nomes de datas históricas, e o aluno ia decorando e armazenando essas informações. Se em algum momento ele fosse capaz de exibir que ele tinha decorado essa informação, esse aluno era tido como aluno inteligente, como um aluno competente. Hoje, se você vai para uma entrevista de mercado de trabalho, ninguém está preocupado quanto você tem de informação armazenada sobre dados na sua cabeça. A avaliação vai ser feita se você é capaz de usar o conhecimento que tem de maneira prática na vida profissional e na vida social. Você é capaz de resolver problemas, de criar novos caminhos, de ser criativo. Você é capaz de interagir com uma equipe, com pessoas diferentes. Você é capaz de dar uma atenção diferenciada a um cliente, captar a sua necessidade e oferecer a ele um feedback daquilo que ele procura. Esse cara é um cara competente no mercado. Concorda comigo? Uhum. É aquele cara que ele é proativo. É aquele que tem iniciativa. Bom, então vamos lá. Se a escola que nós ensinamos hoje é aquela escola do modelo, do paradigma antigo, onde o bom menino fica calado, sentado, olhando para frente para o professor e reproduz todas as informações que o professor dá. Esse aluno, quando chegar no mercado de trabalho, o que ele vai fazer? Ele foi treinado a se calar.
não a falar. Mas qualquer avaliação hoje de mercado, primeira coisa, você vai ter que saber falar. Se você não sabe se expressar, você não está apto para o mercado de trabalho. Seja qual for a área, uma das habilidades que será colocada é a habilidade da comunicação. Aí você diz, na aula, no paradigma antigo, onde o aluno só ouvia, ele era treinado a ouvir. Por quê? Porque nas fábricas, né, na Revolução Industrial, na época para a qual ele foi direcionado a sua formação, era necessário o funcionário ouvir a informação e repetir ela o dia inteiro durante 12 horas por dia. 12 horas por dia ele ia repetir a mesma ação na época da Revolução Industrial. Então, a escola foi eficiente a seu tempo para aquele mercado. Hoje nós temos um novo tempo, uma nova sociedade, um novo mercado. Então, nós não podemos continuar com as mesmas práticas. Precisamos desenvolver práticas que treinem esse aluno a ser mais criativo, a ser proativo, a fazer conexões neurais, a descobrir soluções de problemas. Então, eu preciso construir uma metodologia em sala de aula que dê ao meu aluno esse espaço de criatividade e autonomia para que ele se construa o profissional que o mercado espera. Eu escuto muito, professora, a seguinte frase: não se fazem mais alunos como antigamente. Graças a Deus. Eu respondo com uma provocação. É porque não se fazem mais professores como antigamente. Nós precisamos mudar nossa cabeça também de educadores. A área de engenharia, que eu estou mais inserido, nós, lá, os professores, já comentamos muito em formar gestores e não mais um engenheiro de campo. Nós temos que trazer essa interrupção, a disrupção do modelo tradicional lá de trás para todas as áreas. Perfeito. Mas de onde vem a metodologias ativas? De onde surgiu isso? Sabe explicar para a gente? Vamos lá, vamos tentar. Então, minha filha está preocupada com os latidos dos cachorros aqui. Espero que não atrapalhe você. É difícil controlar. Mas vamos lá. Vai começar barulho de criança aqui em cima também, então. Bom, vamos lá. Então, uma vez que essa sociedade ao nosso redor mudou, a escola, quando eu falo da escola, são a comunidade de docentes, a comunidade daqueles que trabalham com a educação, começaram a pensar em criar novas metodologias que interagisse, dialogasse com a necessidade e a realidade dessa nova sociedade. Porque a escola ela tem sempre esse papel de dialogar com a sociedade. À medida que a sociedade muda, a escola ela tem que adaptar o seu processo didático, pedagógico, para responder a essa demanda desse novo sujeito social que se busca. Da mesma maneira, esse diálogo ele vem na contrapartida também. Ao mesmo tempo que a sociedade influencia a escola influencia a sociedade. Porque é ela que coloca esse sujeito na vida ativa, na prática, na vida social e profissional, ok? Então, esse diálogo ele vai existir. Antes da internet, e você vai falar sobre isso amanhã, antes das redes de comunicação global, do mundo se conectar, nós tínhamos um acesso ao conhecimento restrito. Eu lembro na minha época, não que eu seja velha, porque eu sou uma menina, né? Mas eu lembro na minha época que se o professor não falasse, se eu não fosse à biblioteca ou o livro didático não me informasse, eu não tinha conhecimento. O nosso Google era a Barça, né? Tudo que a gente sabia era o que os livros nos passavam, quando tínhamos acesso aos livros. Uhum. Eu lembro de ir na biblioteca aqui em Salvador, Monteiro Lobato, na Biblioteca Central, e tínhamos filas para alocar livros.
né? Porque não era tão fácil assim qualquer tipo de literatura, não era tão acessível. Então, ou você ouvia o que o professor dizia e copiava à mão, reproduzindo essa informação para ter esse conhecimento, ou você ia aos livros. Uhum. E não existia outro conhecimento que não viesse desses fins, ou dos livros ou dos professores. Com o advento da internet, do computador, do aparelho celular, do Google, eu digo que a grande vedete desse novo mundo é o Google. Uhum. O Google é o maior professor que existe hoje na nossa contemporaneidade. Ele substituiu um monte de coisa. Nós não vamos mais às bibliotecas como antigamente. Nós não lemos dicionários como antigamente, né, por ordem alfabética. Uhum. Então, nós não temos. Verdade. As crianças de hoje nem sabem o que é isso, né? Aham. É, é uma coisa assim estranha para eles apresentar o uso de um É, dicionário escrito. se pegar até a Barça, já virou digital. Isso não existe no universo, uma enciclopédia. Não existe no universo de uma Exatamente. criança de 8, 9 anos hoje. Ele Uhum. conhece o Google. Ele Uhum. sabe que qualquer coisa que ele precisar, o Google vai dizer. Bom, e nós estamos falando de metodologias ativas. Metodologias ativas é o seguinte: é ter consciência, é assim que nasce. Ter consciência que o meu aluno, ele não depende mais do que eu digo para que ele tenha a informação. Ele não Uhum. depende mais do professor para saber das coisas. Ele chega na sala de aula já sabendo, porque ele Uhum. consultou a internet, porque ele consultou o Google, ele foi na Wikipédia, ele foi aos sites de busca. Então, ele teve acesso a algumas informações que eu não fui, porque eu fiz trajetos diferentes nas minhas leituras, nas minhas correntes na internet. Então, esse aluno que chega em sala de aula hoje, ele jamais é uma folha em branco. Ele jamais é um recipiente vazio. Ele é alguém que já chega com essa informação. Então, quando a gente fala de metodologias ativas, nós estamos falando de não dar uma informação repetitiva a esse aluno, Uhum. mas é dar voz a esse aluno. É trazer o conhecimento que ele traz das suas caminhadas na internet, quase sempre, mas também nas suas interações sociais, trazer esse conhecimento para interagir com os outros colegas e com o professor. Porque essa informação não é mais papel do professor. O E onde papel está do, o pro... professor nessa história? Onde que entra agora? o papel do professor cresce. E cresce muito dentro dessa nova prática educativa. Primeiro, o aluno não é mais aquele aluno sem luz, né? Aquele que não sabe nada e Uhum. que o professor precisa dar um monte de informação para encher a cabeça dele. Essa educação que o Freire chamou de educação bancária não faz mais nenhum sentido na nossa vida prática, no nosso mundo de hoje. O professor que se mantém nesse lugar, ele é um incompetente, desculpa, mas é um incompetente, porque ele Uhum. está preparando esse aluno para viver um mundo que ele não vai voltar mais a ele. Funcionou no seu tempo, no seu mundo, não no mundo do nosso aluno de hoje. Exatamente. Então, eu preciso dar voz a esse aluno, porque ele vai precisar aprender a falar, a se comunicar. Esse aluno precisa pensar as milhões de informações que o Google ofereceu para ele. Porque o Google é uma faca de dois gumes. Ele é um traiçoeiro, porque Aham. antes o professor te dava uma resposta, lembra daqueles questionários de história e geografia? 10 perguntas com 10 respostas, você decorava tudo, porque a Uhum. prova você tinha que Olha dentro. responder exatamente o que o professor te disse. Uhum. Você tinha pergunta e tinha resposta. Você tinha que ter o trabalho de decorar, de memorizar para reproduzir essa informação na prova. Hoje, o Google te dá 5.000 respostas. Uhum. Qual o seu trabalho agora? Bem melhor. Seu trabalho não é decorar a resposta,
é selecionar a melhor resposta. É Eu digo você. que, eu digo que nós, professores, viramos uma espécie de coaching da educação dentro da sala de aula, né? Porque nós vamos conduzir o aluno e não mais fornecer todo aquele conteúdo exaustivo que a gente trazia antes. Esse papel do professor ele se torna muito mais criativo. Uhum. Porque se antes você tinha perguntas e respostas e era só reproduzir, repetir a mesma coisa, esse professor de hoje ele tem que ter a competência de discernir, de deixar o aluno pensar e ser capaz de depois juntar os pedaços para construirmos juntos uma resposta ou possibilidades de novas respostas. Eu digo que a palavra da vez, da função desse novo educador, desse tempo de hoje, é discernimento. O conhecimento hoje se resume na capacidade de discernir. Paradigma antigo, a palavra-chave era reproduzir, decorar. Era manter a informação. Hoje é ser capaz de discernir, fazer links, pensar a sua realidade, o seu mundo a partir das possibilidades de respostas. Encontrar soluções diferentes para os antigos problemas da humanidade, ou da sua vida profissional, da sua escolha profissional. E você comentou da sua formação de teologia, eu lembrei de uma prova que eu fiz lá na faculdade da matéria, da disciplina de teologia. Era uma instituição católica, então um padre foi dar essa disciplina. E eu lembro que eu tentei fazer diferente, colocar uma linha de raciocínio nas perguntas. E eu tirei meio. Foi a minha pior nota da faculdade, meio em teologia. Os alunos, os meus amigos tiravam sarro. Falei, pô, Fábio, você não tem nada de espiritual na tua vida. Mas é que eu tentei botar uma coisa diferente. E o professor queria o decoreba, que lá, há 20 anos atrás, era a solução. Hoje não é mais. É que você era precoce, meu. Você estava à frente do seu tempo. E ele estava adequado a seu tempo, ao momento dele, né? Hoje, esse tipo de interação, o professor que cobre do aluno, que reproduza a informação que ele deu, esse professor toma meio na sua avaliação. É esse professor que vai ser reprovado, né? Porque o mercado exige um profissional de educação que não chegue com a sua aula fechada. É claro que ela tem que vir elaborada, mas ela não pode vir fechada, porque o conhecimento hoje ele é rápido. Cada dia, cada link, ele vai ter respostas novas. E na nossa sala de aula, esses alunos vão produzir respostas novas. E nós, professores, temos que ser capazes de avaliar a qualidade dessas respostas, dando asas aos nossos alunos para que eles construam, porque ele vai precisar na vida profissional dele dessa liberdade e criatividade, mas eu também tenho que ser capaz de pontuar quando aqui saiu do sentido, aqui perdeu o rumo, aqui você saiu do tema, fugiu do tema. Então, se ilude quem acha que vai ser mais fácil fazer isso, né? Vai dar muito mais trabalho e vai ser mais difícil você bolar uma aula dentro de metodologias ativas. Esse professor ele tem que ser mais competente. Sim, indiscutivelmente, ele tem que ser mais competente. Ele tem que conhecer da sua disciplina, mas ele tem que conhecer de todas as relações de atualidades. Porque a educação interage com a vida. E a vida do seu aluno, não é a sua vida. É a vida que o seu aluno vai viver, o mundo que ele vai interagir, o mercado que vai exigir dele, algo que é você que tem que dar. Entende? Então, comentários bem bacana aí também do pessoal aí participando aí. Aí, gente, comenta, manda coraçãozinho aí bastante e manda pro pessoal participar dessa live.
Eu não consigo ler, então o meu público já sabe, você não sei se sabe, a minha visão ela é bem limitada. Eu estou vendo que tem bastante comentários acontecendo, mas eu não consigo ler daqui, Esse pessoal está porque participando bastante aí. se tiver alguma pergunta, você querendo Ah, interromper, pode, eu tô... pode interromper, viu? Mas eu não sei se eu respondi objetivamente. O que são metodologias ativas? São práticas na sua didática de qualquer universidade, de qualquer curso, a qualquer idade, onde você, professor, educador, vai criar situações para provocar nesse aluno uma, uma atividade, uma ação protagonista. Essa aula, ela sai do foco do professor e o foco agora é o aprendizado do aluno. Ele é Então, o protagonista, né? ele é o protagonista. Esse aluno, porque é o conhecimento dele que estamos em busca. Não é que o conhecimento do professor seja derramado sobre ele, Uhum. mas é que esse professor use a maêutica, o método socrático de 4 séculos antes de Cristo, nós estamos falando de 2.500 anos atrás, mas Sócrates ele já trazia essa proposta de provocar reflexões no aluno para que o conhecimento seja, como dizia Sócrates, seja parido, né? Ele venha nascer a partir do diálogo. E hoje, vários professores que eu converso, profissionais da área de educação, treinadores, não precisa estar ligado exatamente com a educação fundamental, médio, pós e tudo mais, eles trazem muito essa dificuldade. E às vezes, assim, tá, mas eu não consigo me adequar a essas questões de metodologias ativas. Isso é muito complicado para mim, porque no passado ele vivia ali, ou ainda vive, né, com um pensamento do passado, de que eu precisava ser especialista e saber tudo daquele momento. E realmente era assim, porque eu Ok. cercava o conteúdo e disso eu manjo horrores. Agora o conteúdo expandiu. Eu não Uhum. preciso saber de tudo a todo tempo, porque o próprio aluno vai atrás dessas discussões, desses resultados, vai trazer para a gente. Quando você Vamos faz fazer isso, é uma, um forte enorme. fazer um acordo com você. Quando outro professor, colega, vier te fazer essas perguntas, dizer, é difícil lidar com metodologia, você dá um meio cartãozinho para ele e diz a ele, Aham. olha, eu tenho uma profissional que faz uma mentoria de profissionais de educação, maravilha, entre em contato com ela e a gente conversa. Vamos trocar clientes. Pronto, a gente Verdade. fecha aí. Mas Mas vamos lá. uma provocação também que eu gostaria de fazer, professora, eu sou da área de exatas, de base, adentrei as outras áreas, um pouco de humanas aí, a área de comportamental, mas eu escuto também muita gente falando assim, isso serve para esta área, para essa que não serve. Eu não consigo fazer metodologias ativas, por exemplo, na área de RH, uma área de logística. Eu só consigo fazer em engenharia porque é mais fácil. Porque em vez daquela avaliação de notas, eu vou colocar um projeto. Quando eu coloco um projeto, o aluno passa a pensar nas etapas. Ok. Aí eu te pergunto, isso serve para... Eu já sei a resposta, mas você vai dar aí. Serve para todas as idades, todas as classes, os níveis e áreas de formação? Claro, a gente tem que entender que isso hoje é uma nova forma de fazer educação, é um novo paradigma. Não se pode pensar em educação mais fora desse projeto. Agora, os métodos, as didáticas, elas são muitas, já existentes e aquelas que você, professor, vai inventar. Porque Uhum. você e seu aluno, ao olhar a realidade do seu aluno, você vai ter que ser criativo também, porque o Uhum. mercado exige isso de você. Uhum. Esse é o professor, o educador desse século, ele precisa ser criativo o suficiente para olhar a realidade do seu aluno, entender qual é o objetivo desse conteúdo que eu preciso trabalhar com ele e ir em busca de criar formas, métodos que traga de forma palpável esse aprendizado. Uhum. É, é, lembrando da Unesco, a Unesco, ao estabelecer os pilares da educação para esse novo século, ela disse: olha, não adianta mais trabalhar só aprender a conhecer, aprender o conhecimento teórico.
precisa se trabalhar o aprender a conviver, o aprender a ser e o aprender a fazer também. Então, eu preciso pensar que o meu aluno, ele não precisa só ter informação do que o autor do livro diz ou do que eu, professora, digo. Ele precisa ser capaz de entender o universo da sua prática profissional e fazer. E ser professor. No meu caso, que formo professores, ele tem que aprender a ser professor, vivenciar essa prática. Uhum. E a minha sala de aula é o laboratório que ele tem hoje, nesse momento. Então, eu tenho que buscar alternativas. As metodologias ativas, elas são muitas. A sala de aula invertida, por exemplo, é a forma mais básica das metodologias ativas, que qualquer conteúdo funciona, em qualquer idade, não existe matéria, profissão, não existe formação que não perpasse a sala de aula invertida e dê certo. Agora, se me permite, professora, muita gente vai lá e faz uma dinâmica em grupo ou inverte ali uma certa tarefa e acha que está fazendo metodologias ativas. E não está. Eu já vi muita gente assim, olha, eu estou fazendo aqui uma prática em laboratório, passo uma foto, metodologias ativas. E está muito longe de ser. Aquilo é o comecinho, mas está muito longe de ser. E aí eu vou complicar a sua pergunta te devolvendo uma pergunta. Como é que eu entendo que eu saí do paradigma tradicional e eu estou em um novo paradigma da educação? É porque tem um computador na minha sala de aula e um projetor, uma TV, um aparelho de som. Isso faz da minha aula uma aula ativa, uma aula dentro das novas propostas educacionais? Não. A gente até vai ver amanhã que a internet é a nossa maior aliada, principalmente nessa época, mas tem muita coisa que dá para fazer sem a internet. Eu vou mostrar algumas coisas, não perca aí, pessoal. Tem muita coisa para fazer que não precisa tecnologia. E você inverte em sala de aula. E tem gente que é tão capaz, para não dizer incapaz, que ele tem a internet, ele tem um computador na sala de aula, ele tem um projetor, ele tem um aparelho de som, ele tem recursos, mas ele faz uma aula tradicional usando tudo isso. Uhum. Ele usa tudo isso e a sala de aula dele ainda é reproduzindo o conhecimento dos livros e do que ele sabe para que os alunos venham saber. Então, tem ensinamentos que é base, né? Você vai ensinar uma fórmula de Bhaskara. Isso foi igual desde a criação e vai ser igual pelos séculos e séculos para frente. Não vai mudar. A não ser que alguém, um Einstein da vida que ressurja, prove que aquilo é o contrário. Mas tem formas de mostrar isso de uma forma diferente. Né? Ou mais do que isso, tem formas diferentes de exigir isso. Uhum. Quando eu digo exigir, não é de uma forma autoritária. É que o aluno, a nossa mente, ela funciona, a gente aprende o que tem significado para a gente. Estou com alguns livros aqui, eu vou aproveitar para ir falando. Aprendizagem significativa. Tem algumas... A nossa mente aprende o que faz sentido. O que é significativo para mim, eu guardo. O que não é, eu deleto. Isso é automático. Eu não vou ocupar minha cabeça com o que não me interessa. Então, ainda que você venha ensinar, nesse momento, seu desafio é ensinar uma fórmula. Algo pronto. Mas para que essa fórmula entre e fique na cabeça do seu aluno, você tem que dar sentido a ela. Uhum. Esse aluno tem que entender que essa fórmula faz sentido para ele. Tem que ter significado. Porque o dia que ele entender o significado e a razão de ser daquele conhecimento, ele vai aprender. Como é que foi a tua mudança do tradicional para metodologias ativas? No meu caso, isso nunca aconteceu. Porque, como eu te falei, a minha primeira formação foi teologia. No meio de um curso, de uma aula, alguém me apresentou um texto do Paulo Freire, que falava sobre uma educação de portas abertas, de uma educação libertadora. Nós estávamos estudando o contexto da teologia da libertação. E da onde nasce. Inclusive, que ele chama
Cuidado Escola, que é uma E tradução do Paulo Freire, lá de 1980. Não sei se é esse. não, Lá também já esse, falava. esse livro eu trabalho muito com ele. Ele foi feito por uma equipe de professores, mas ele foi dirigido pelo Paulo Freire, a construção da crítica à educação tradicional. Mas por mais incrível que pareça, o primeiro livro do Freire que eu li é um livro muito antigo dele, que se chama Educação como Prática para a Liberdade. Talvez um dos livros mais rebuscados, de difícil leitura. Mas foi ali que eu me apaixonei pela educação. E foi por conta da possibilidade de pensar uma educação libertadora que eu resolvi fazer pedagogia. Eu só entrei no mundo da educação porque um dia um professor lá no curso de teologia me disse: olha, a função do professor é abrir janelas, é abrir portas. Quando eu vi isso, isso me incomodou tanto que eu fiquei semanas com essa palavra reproduzindo na minha cabeça. Porque eu vinha de uma educação super tradicional, conservadora, opressora, machista. Eu tive um pai muito preconceituoso, opressor. Então, para mim, escola, educação, era sinônimo de opressão. De você ser reprovado no sentido assim. Você tem que responder o que lhe pedem. Então, você tem que se submeter àquela autoridade que é a figura do professor. Quando ele me apresentou uma educação que lhe dá a liberdade de pensar, rapaz, isso mexeu com minha cabeça. E eu comecei a estudar sobre o assunto. E eu concluí a minha graduação, fiz uma especialização e um mestrado na área teológica. Mas eu, por conta própria, me especializei na educação freiriana. Comecei a ler livros do Freire, a pesquisar sobre. O Freire ainda era vivo na época. Estou me denunciando. Mas vamos lá. Então, na verdade, eu nunca fui professora tradicional. Entendi. Nunca fui. O que me seduziu a ser professor é a Legal, desde a... possibilidade de uma educação libertadora. E metodologias ativas é usar didáticas em salas de aula que oportunize o seu aluno a pensar, a construir conhecimento, a Eu, ser criativo, a dar voz a esse aluno. perfeito. Eu já tive que fazer essa virada de chave. Amanhã eu conto como foi. O ano, o mês e tudo certinho. Foi muito Que engraçado. bom! Amanhã eu Que... conto. E aí não parei mais também. Nayane está me dizendo que tem uma pergunta interessante aí. Eu não sei se é a mesma, mas passou aqui Tem e uma eu não lembro de pergunta quem da foi. professora Jussara Rodrigues perguntando. Diante Fala um das... pouco mais alto, Nay. Tem uma professora, provavelmente Jussara Rodrigues, perguntando: diante das condições impostas pela pandemia, com aulas disponibilizadas via internet, utilização de metodologias ativas, principalmente no Fundamental 1, Tá. como interagir, como despertar nesses educandos? Ela tinha falado anteriormente que alguns alunos parece que não quer pensar. Então, talvez isso tenha a ver para ajudar. Olha que interessante. Alguns alunos não querem pensar, segundo a professora que pergunta, como a gente faz para que eles pensem, certo? E passou até uma pergunta de outra pessoa, não consegui ler, mas como a gente era algo nesse sentido, como a gente desperta no aluno o interesse por essa questão de metodologias ativas. Uma Olha coisa assim só, também. talvez, eu não estou sendo irônica, eu vou ser bem sincera, porque é um papo de professor para professor, certo? Estamos Uhum. conversando entre docentes. Eu lembro muito do Rubem Alves. O Rubem Alves, ele dizia o seguinte: quem estraga o aluno é a escola. Uhum. É a escola que estraga. Toda criança é inata. Ela nasce curiosa. Uhum. Toda criança normal, saudável, vive a idade dos porquês. Ou seja, ela quer saber por quê? Por quê? Por quê? Isso é normal. Não existe criança que não queira saber. Toda criança ela nasce com desejo de descobrir o mundo. E ele vai desbravar esse mundo. E nós, adultos, pais e educadores, vamos apresentar esse mundo para ele. Agora, nós temos duas formas de apresentar o mundo. E a gente sabe que nesse processo inicial,
nós vamos estar dando a eles, vamos dizer assim, um movimento neural para que ele decodifique como é o modelo de aprender. E é, Via de... é Via importante de... também essa questão porque citou muito ali, a professora citou muito a pandemia, né, na pergunta ali que ela fez. Ok. Nós estamos vivendo um momento de aprendizagem de aulas remotas que não são as aulas EAD, é diferente. E a gente está num processo de aprendizagem. Tem 2 meses aí do isolamento. Aconteceu muito rápido e toca lá. Mas esse processo é um processo que vai estimular a sala de aula invertida. Uhum. Então, só para eu concluir a minha fala anterior, depois eu vou chegar na sua indagação. Se o aluno ele começa a perguntar demais lá na primeira infância, nos 4 anos de idade, nos 5 anos de idade, o pai diz: cala a boca, menino. Que menino perguntador, que coisa feia, falta de educação ficar perguntando. Você fala demais. Se essa escola, esse professor, essa mãe, esse pai é castrador e não permite que esse aluno se sinta à vontade para criar novas ideias, para construir novas perguntas, para descobrir o mundo, porque quando se pergunta a resposta ela é exata. Então esse aluno, essa criança, ela vai pensar menos e ela vai se saciar mais rápido com a resposta imediata. O nosso objetivo hoje, mais do que nunca, é desde a primeira infância permitir que esse aluno pense mais. Então eu não preciso e não devo dar respostas certas. Eu preciso saber fazer perguntas. Eu vou dar um exemplo bem prático sobre isso. E aí eu vou chegar na sua pergunta e da professora lá do Fundamental 1 que nos fez a pergunta. Se eu tenho uma criança, e nós pais, vimos aquela criança que ainda tem talvez 2 anos de idade tentando abrir a porta e ela não conseguiu abrir a porta porque falta alguma coisa para ela chegar lá, né? Talvez alguns centímetros para ela chegar lá. Aí você, pai, pode ir lá e abrir a porta para que ele passe, ou você pode ficar simplesmente daqui observando, ou talvez questionando a ele: como será que você pode alcançar essa fechadura? Uhum. Será que tem algum recurso à sua volta que te ajude a chegar a essa solução? E provocar essa criança até que ela encontre e se sinta capaz de. Ione, o que você fez quando você não abriu? Você, pai ansioso, foi lá, abriu a porta? Você resolveu o problema da criança, mas ele ficou dependendo de você. Você não deu autonomia a ela. Mas se você deixa para ela oportunidades e tempo para que ele buscasse pensar em soluções para o seu problema, eu estou criando uma criança criativa, crítica e proativa. E só os estímulos que nós vemos hoje nas escolas são muito maiores da nossa época, né? Já estou me pronunciando também, mas as crianças têm mais estímulos para isso também. É isso que nós precisamos fazer. Se essa criança chega lá no Fundamental 1, como essa professora falou, e ela foi, durante toda a vida, estimulada, ela não vai ter preguiça de pensar, ela vai ser apaixonada pelo pensar. Porque a vida inteira, o desafio do pensar e do buscar soluções é algo que fez parte da construção neural, da estrutura cognitiva desse ser. Agora, se esse pai, essa mãe, essa escola tradicional deu sempre respostas para essa criança, e às vezes a família acha que o professor bom é aquele que dá respostas. Não é, esse cara está matando a criatividade do teu filho. Uhum. Aquele professor que dá todas as respostas, ele não está ajudando na autonomia dessa criança. Aquela mãe que entrega tudo na mão e protege na redoma o seu filho, ela está, vamos dizer assim, prejudicando a construção desse processo de formação de personalidade.
Então, tudo é um conjunto. Essa criança, que ela é estimulada por você, professor, por você, colega em sala de aula, ela nunca vai ter preguiça de pensar, porque o natural do ser humano é querer pensar, ser criativo, indagador, buscar soluções, ser curioso. Talvez o que a gente precisa é saber perguntar de maneira que seduza esse aluno a querer saber. É construir uma pergunta sedutora. É construir um espaço que faça esse aluno querer saber. É o que o Ausubel fala na aprendizagem significativa. Então, eu preciso construir uma estrutura ao redor desse conhecimento para que quando eu diga, hoje vocês vão precisar me dar uma resposta. Eu cheguei em sala de aula com uma pergunta e eu não consigo a resposta. Eu quero saber quem é o aluno brilhante que vai me ajudar nessa solução. Meu filho que tem a parede inteira de post-it lá, ele mostrou outro dia para mim, pai, é para anotar as dúvidas que eu tenho para perguntar durante a aula aqui em remoto que ele está tendo. Professor Ana, eu só estou preocupado com o tempo, porque para mim tem uns 2, 3 minutinhos. Eu não sei que horas que você iniciou aí a live. Eu comecei pontualmente. Mas vamos lá. Talvez a gente esteja caminhando aí para cortar automaticamente. Tá? A gente não pode, porque tem que salvar o vídeo. Se ele cair, a gente perde tudo. A gente continua esse finalzinho de papo amanhã na segunda parte, e daí entra com a parte de tecnologia na sequência. Ok, eu só vou dar para possibilidades de metodologias ativas objetivamente, certo? Sala de aula invertida. O que é sala de aula invertida? Para quem ainda não sabe, pode pesquisar, pode ir no Google e buscar soluções. Mas sala de aula invertida é você sair daquela aula onde você, professor, dá a informação e depois traz as perguntas, os questionários aos alunos. Isso era a aula tradicional. Na invertida, você vai mudar a sequência. Você traz uma temática e os alunos vão ter que pesquisar sobre ela. Ou você dá um filme, um vídeo, um livro, ou você dá somente a pergunta para que ele se vire e em busca de possibilidades de resposta. Depois, no próximo encontro, aí nós vamos discutir sobre aquilo que eles vão trazer de informação para a minha sala de aula. Certo? Então, a sala de aula invertida é isso. Não sou eu, professor, que dou a informação. Eu dou o problema. E na próxima aula, eles me trazem soluções. E nós vamos costurando esses retalhos para construir esse conhecimento. Você pode usar jogos, você pode fazer estudos de casos, projetos. Eu, particularmente, faço avaliações usando metodologias ativas. Perfeito. Então, 1 minuto a gente vai ter que desligar, senão a gente vai perder. A gente continua amanhã com esse papo maravilhoso. Vou trazer várias tecnologias amanhã e mostrar algumas coisas que dá para ser feito. E aí, para não ter o perigo de cair, porque vários professores querem assistir depois. Eu tenho 1 minuto, eu vou desligar. Eu volto para começar com o meu público aqui. Ok, abraço, gente. Para a gente não perder.